Editores, escritores e leitores têm se mobilizado em defesa dos livros no Brasil. O motivo é a proposta de reforma tributária do governo Bolsonaro, que prevê a taxação de livros. A reportagem é de Daiane Ponte. Hoje, uma lei de 2004 isenta a indústria do livro do PIS e COFINS. Mas essa isenção seria extinta com a substituição desses dois tributos pela contribuição social sobre bens e serviços, proposto na reforma com alíquota de 12%. Quando se fala 12%, não está se falando em 1 e 2. Está se falando em 12%. Quem reajusta 12% de alguma coisa hoje em dia no Brasil? Seja qual setor for. É muito difícil isso. É muito difícil. Editoras médias e pequenas, eles trabalham com margem de lucro baixa, margem de lucro pequenas. Às vezes não atinge nem os 12%. Então é a parte política toda que está por trás disso. Diretamente não é tributado, mas indiretamente é, porque a empresa que faz o livro é tributada. A gente paga 4% se for simples, sobre o faturamento, ou 6% sobre o serviço. E uma outra editora que pode ser enquadrada sobre o lucro presumido paga 3%. Então já se paga o imposto. Se for colocar sobre o produto, vai somar a esse, então vai aumentar a carga tributária. Se a editora começa a pagar mais, ela tem menos dinheiro. Se ela tem menos dinheiro, ela imprime menos. Então ela vai diminuir a produção dela e, além de diminuir a produção dela, ela vai passar para o consumidor o preço do livro. Paulo Guedes defendeu a proposta afirmando que livro é um produto de elite e quem compra pode pagar um preço maior. Essa justificativa dele expressa bem o caráter de classe, o caráter autocrático da dominação dessa nossa classe dominante, né? Lembrar que a cultura letrada aqui no Brasil sempre foi um privilégio de classe mesmo, né? Então, a classe dominante nunca permitiu que os trabalhadores tivessem acesso a esse bem fundamental que é o livro. Então, acho que essa justificativa do Paulo Guedes só expressa o jeito que a nossa elite pensa. A ideia de doar os livros aos pobres e taxar os ricos em forma do livro, eu não vejo. Ele está vendo como luxo isso. Que livros os pobres vão ler? O livro que eles quiserem doar? Nos últimos anos, os livros passaram a ser consumidos pela população mais pobre. Na festa literária das periferias do ano passado, 97% dos frequentadores declararam ser leitores frequentes. 68% pertencem às classes C, D e E. Na última Bienal que teve do livro no Rio de Janeiro, que contou com 600 mil pessoas, a maioria era jovem classe C, né? Então, se ele quer taxar algum artigo de luxo, tem que ser nas coisas de luxo, que é iate, que é helicóptero, que é jet ski, que não pague IPVA. Além de dificultar o acesso ao conhecimento e à cultura, a reforma tributária de Paulo Guedes afetará principalmente as editoras independentes. O nosso principal objetivo é que o livro chegue até o consumidor no preço mais baixo possível, né? Nossa política é uma política de preços populares, né? Tanto que é, em média, 50% abaixo das outras editoras, nosso preço de capa, né? Mas vai ser um baque bastante grande no sentido de que os custos que já são pesados, vão aumentar cada vez mais. E vai também diminuir a quantidade de compradores. Enquanto alguns países vão incentivar, por meio de políticas públicas, vão incentivando que sua população tenha acesso a esse bem, o nosso governo vai cada vez mais distanciando isso. O seu jornal faz o intervalo e na volta você acompanha outras notícias do Brasil. Até já!